Olá, profs! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Como Ensinar Geografia nas Primeiras Aulas e Impressionar Seus Alunos. A gente está no começo do ano letivo e por isso eu resolvi criar esse guia para te ajudar a começar o ano letivo da melhor maneira possível, se conectando com seus alunos e levando para eles aí uma boa impressão da sua aula, da sua disciplina, sua também, né? Por que não? Para que você tenha aí um ano muito mais tranquilo. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Prof. Camila, sou professora da Educação Básica, professora de Geografia, de História, sou mestre em Ensino de História, sou especialista em Educação Moderna e criei esse canal, assim como a minha plataforma Geografia e Companhia, para ajudar professores de Geografia com atividades prontas, com apostilas prontas, com cursos, com metodologias e agora no nosso canal do YouTube com mais ideias ainda para ajudar vocês. Se você ainda não me segue aqui então. Se você gostar do vídeo, deixa o seu curtir e encaminha para os teus amigos profs que também gostam desse tipo de conteúdo. Vamos lá, então, vamos falar sobre o primeiro dia de aula, as primeiras semanas de aula, o que fazer para se conectar, para criar um ambiente legal com o seu aluno e impressionar a sua turma desde o início do ano. A gente sabe, né, que essas primeiras aulas são cruciais para a gente fazer esse primeiro contato, para mostrar para os alunos como é a nossa didática, o que a gente espera deles, né? Então, são momentos muito importantes de acolhida desses alunos, de mostrar, né, a nossa disciplina também, né? Então, é bem importante a gente pensar que, como a geografia, por exemplo, ou qualquer outra disciplina, né, está presente no dia a dia desse aluno também. Então, vamos às nossas dicas. Mas a gente começa pensando aqui por que essas primeiras aulas, então, são tão importantes. A gente sabe que a primeira impressão ela é muito poderosa, a gente ouve falar isso, né? Quando a gente chega em um lugar, quando a gente enxerga algo pela primeira vez, a primeira impressão geralmente é aquela que fica. Então, é muito importante a gente levar isso também para a sala de aula, porque são essas primeiras aulas que vão definir o restante do nosso semestre, o restante do nosso ano, né? Então, é bem importante a gente cativar os alunos desde o começo, despertar a curiosidade deles para o que está por vir. Então, talvez já dar algumas pinceladas daquilo que vai acontecer a seguir, daquilo que a gente vai ver ao longo do ano, criar um ambiente de confiança, mostrar para o aluno que a gente está ali para ouvir ele também, para ser parte da vida dele ao longo daquele ano letivo, um ambiente que já permita a interação. Então, também mostrar para o aluno que ele pode falar, que ele pode tirar as dúvidas dele no momento que ele achar necessário e mostrar a relevância da nossa disciplina também, tá? A gente vai ver algumas estratégias ao longo do vídeo de como fazer isso, de como usar essas primeiras aulas para que o resto do ano seja tranquilo também. Então, 5 estratégias aqui para começar bem com as aulas. A primeira das estratégias é uma estratégia que eu sempre abordo aqui, né? Mas é fazer perguntas que vão despertar a curiosidade dos alunos. As perguntas, gente, elas são simples, mas muito poderosas para envolver os alunos no início, seja no início do ano, seja no início da aula, né? Eu falo bastante sobre isso aqui, até porque isso faz parte do método ECO, né? Então, começar com uma coisa que vai intrigar os alunos, uma pergunta que vai criar um gancho para o restante da aula, né? Então, coloquei alguns exemplos aqui para vocês, né? Você sabia que tudo que a gente faz, né, desde a comida que a gente come até o lixo que a gente descarta, está conectado ao espaço geográfico, né? E aqui a gente já tem um gancho para uma série de questões de mudança nas paisagens, por exemplo, a questão da agricultura, a questão da sustentabilidade,
falar sobre reciclagem, né? Falar sobre os recursos naturais de uma maneira geral, enfim, né? Então, olha só, uma única pergunta já me abre um leque aqui de cabeça, pensei em 4 assuntos que tem a ver com isso, né? Então, outra questão aqui, por que algumas cidades são mais quentes do que as outras, né? Mesmo estando no mesmo país, numa mesma região. Então, também aqui a gente abre uma ideia para falar sobre tempo, sobre clima. Gente, é claro que essas são só algumas ideias, né? Mas a grande questão aqui é começar a aula com esse despertar da curiosidade do nosso aluno, né? Criar perguntas que tenham a ver com o conteúdo que a gente vai ensinar naquela turma, naquele ano, fazendo com que eles pensem a partir disso, fiquem instigados, fiquem curiosos e queiram saber mais. A gente pode, inclusive, usar dinâmicas com essas perguntas ou pedir para que eles façam as perguntas, criar um jogo com essas perguntas, enfim, né? Então, são inúmeras as formas aqui, mas a ideia central é despertar a curiosidade. A segunda ideia, que também eu abordo muito em todos os vídeos, em todas as minhas práticas, é a gente relacionar a geografia com a vida cotidiana. E isso vale desde o começo, né? Então, explicar para os nossos alunos, mostrar para eles de uma maneira prática que a geografia ela está em todos os lugares. Afinal, nós somos parte daquilo que é essencial na geografia, a sociedade, né? E estamos usando, modificando, caminhando, né, pelo espaço geográfico. Então, isso é necessário da gente dizer para o nosso aluno desde o começo, né? Então, aqui a gente pode pensar em algumas situações, dei alguns exemplos aqui também, né? Mas, por exemplo, o trajeto do aluno de casa até a escola, o entorno da escola, o que nós temos aqui na comunidade ao redor da escola. Gente, perguntar para os alunos, por exemplo, onde vocês moram. A gente pode criar um mapa, criar um gráfico, né? Imagina que a escola é uma escola central da cidade, a gente cria ali no primeiro dia de aula um gráfico, um mapa, mostrando de onde os alunos daquela turma estão vindo, né? Quantos moram em cada bairro, quantos moram na área rural e na área urbana, enfim. Olha só quanta ideia, né? A gente consegue aí a partir de uma vivência do próprio aluno, né? Então, mostrar para eles esse entorno, mostrar para eles, né, essa questão para falar sobre o espaço geográfico, dá para falar aqui sobre as mudanças nas paisagens, pensando no início do ano, né? Geralmente a gente aborda essas questões já no início aí. Então a gente consegue pensar aqui uma série de coisas falando do entorno da escola, da casa do aluno, do bairro do aluno, da cidade, enfim, tá? Um outro exemplo, gente, que também tá super em alta, né? Pensar aqui na questão climática, né? Então, das mudanças climáticas, dos fenômenos climáticos, né? É uma onda de calor, é uma enchente, é uma seca, enfim, né? E pensar sempre o que está acontecendo próximo ali aonde o aluno mora e usar isso para explicar também como a geografia é importante para a gente entender o que acontece ao nosso redor. Exemplos, existem muitos outros, né? Mas eu também não quero que esse vídeo fique tão longo assim. Então, gente, quanto mais próxima, né, do mundo real, da vida do aluno for a nossa abordagem na sala de aula, mais fácil fica para ele se conectar, tá? Aqui, gente, vale usar também de recursos que os alunos gostam. Então, por exemplo, usar um jogo que eles gostam, né? Eu gosto muito de trabalhar com Minecraft. No 6º ano funciona muito bem. Quando a gente está falando lá de recursos naturais, recursos minerais, a questão da própria transformação da paisagem, eles conseguem fazer uma relação muito legal se eles jogam Minecraft, né? De novo, no 6º ano isso é muito normal, pelo menos, né, na minha realidade. Então, usar, né, um jogo, uma série, um filme, algo que faça sentido ali com aquilo que o aluno gosta e para ele se conectar. A próxima ideia, gente, também é uma ideia que eu defendo muito, de usar recursos visuais, de preferência que causem impacto.
Então, um vídeo, uma imagem, uma charge, vídeos curtos são muito legais, né? Fotos, enfim, né? Qualquer coisa que fique marcado aí para o aluno, tá? Uma ideia, por exemplo, é utilizar imagens já voltando aqui, conectando com a segunda ideia, né, de mostrar a realidade do aluno. Eu gosto muito, por exemplo, de trabalhar com imagens da cidade antes e depois, né? A gente pode usar o Google Earth, o Street View, por exemplo, para fazer uma comparação. A gente pode pedir para o aluno trazer uma foto de como era a casa dele quando ele era criança e como é agora, né? Procurar conversar com as pessoas, né? Com o pai, com mãe, com vô, com vó. O que tu lembra da cidade quando tu era criança? Fazer uma comparação com o que a gente tem agora. Isso pode se tornar até um projeto da escola, né? Pensar aí no entorno, nas paisagens, na modificação das paisagens, o que a gente teve, né? Então, sempre, gente, os recursos visuais, eles vão ajudar a estimular essa curiosidade. Eu gosto muito de trabalhar com vídeos, eu gosto muito de trabalhar com memes também, dá para fazer coisas muito legais usando memes. A gente pode, enfim, né, usar o mapa, usar um recurso virtual, usar uma visita virtual, realidade aumentada, enfim, são inúmeras as possibilidades aqui que a gente tem, mas que tragam aí essa curiosidade para o aluno e o impacto que a gente gostaria na nossa aula, tá? A quarta ideia, gente, é propor atividades interativas logo no início do ano, tá? Eu gosto muito da abordagem de atividades interativas, tanto é que o Geografia e Companhia, ele começou exatamente, né, como um site de atividades interativas para professores. Vou deixar o link aqui na descrição para quem ainda não conhece, conhecer. E eu acredito que as atividades interativas, elas já devem estar presentes desde o começo do ano, né? Tanto é que no nosso site a gente tem inúmeras atividades para início do ano, tanto atividades que falam de geografia, quanto atividades que têm a ver com o aluno pensar no ano dele, em metas, em sonhos, né? Eu acho que é muito importante a gente levar isso e fazer o aluno já perceber que ele vai ter que colocar a mão na massa desde o início do ano, né? Então, as primeiras aulas, elas não precisam ser só conteúdo, né? É legal a gente propor essa interação com os alunos, levar atividades para eles, né? Fazer com que eles possam realizar o trabalho ali também, tá? Deixei aqui algumas ideias, gente, mas, de novo, se vocês acessarem o Geografia e Companhia, vocês vão ver que lá tem muita ideia, são mais de 200 atividades interativas prontas para baixar e utilizar na sua sala de aula. Então, gente, a primeira delas é a dinâmica do mapa, entregar para os alunos o mapa mundi, mudo, né, o mapa mundi em branco, e pedir para eles marcarem lugares que eles querem conhecer. Eles podem enfeitar esse mapa, pintar esse mapa, criar ícones para cada lugar que eles querem conhecer, fazer uma legenda. Aqui a gente já vai estar trabalhando a questão da cartografia e a gente também consegue usar isso depois para conectar os temas de aula. Então é muito importante a gente também entender o que o aluno gosta, qual referência que ele tem, para conseguir fazer essa conexão. E essa é uma atividade que nos permite entender um pouco do que os alunos gostam, né? Do que eles gostariam de saber, enfim, e a gente consegue usar isso depois ao longo do ano. A próxima ideia é um quebra-cabeça geográfico, um desafio, algo nesse sentido, né? Então, por exemplo, lá no nosso site, né, no Geografia e Companhia, a gente tem vários escape rooms que trabalham com essa questão de resolver charadas, resolver enigmas, montar o mapa. Então a gente tem lá quebra-cabeças, desafios, né, de montar o mapa do Brasil, de montar o mapa mundi, criar esse tipo de esse tipo de dinâmica, né, para o aluno conseguir
discutir com a turma uma possível resposta, pensar em alguma coisa. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com isso na primeira aula já, né? Assim, um escape room, um enigma, uma charada, um caça ao tesouro, algo assim que faça o aluno se movimentar de fato, né? Sem sair muito do contexto aí, então, da geografia, mas até como muitas vezes uma atividade diagnóstica, né? Para a gente entender o que ele lembra, o que ele não lembra, o que ele já sabe, o que ele ainda não sabe, né? E depois também usar isso ao longo do ano. E a questão, gente, da discussão em grupo, que eu amo trabalhar com discussão, amo trabalhar com debate, né? Então, levantar questões aí que façam os alunos quererem conversar, né? Permitir que eles argumentem, que eles tenham essa coisa de falar em público também, que é super importante a gente trabalhar em sala de aula, né? Então, levantar temas aí para discussão, até perguntar para eles, né? O que vocês gostariam de discutir nas aulas, obviamente que tem a ver com a sala de aula, né? Mas pensando no momento atual, uma coisa que a gente pode discutir em qualquer disciplina, já de cara, já no começo, é a questão do uso do celular, né? Recentemente foi, ainda bem, né? Decidido aí pelo não uso, né? Pela proibição do celular nas escolas. E essa é uma questão que a gente pode levantar já aqui nos primeiros dias, né? Por que não pode? Qual o impacto disso? Levar para os alunos a questão do foco na aula, levar para os alunos até questões, eu gosto muito de fazer isso. Como que a gente aprende, né? O que é mais fácil para mim aprender, né? Eu preciso identificar isso em mim, né? Lá no 6º ano, né? Eles estão iniciando a sua caminhada no ensino fundamental, lá no 1º ano do ensino médio. A gente tem que falar também sobre questões até de organização da agenda, organização dos materiais, como organizar o caderno, né? Eu tenho muita dificuldade lá no 6º ano, no início do ano, com os alunos que não estão acostumados a ter, por exemplo, aulas com professores diferentes. Então, a gente precisa tratar dessas questões também. E isso tudo pode ser uma discussão aqui no início do ano, nas primeiras aulas. A gente já vai estar ajudando o nosso aluno, a gente já vai estar mostrando para ele que a gente está ali para ajudar, e a gente vai estar também fazendo eles discutirem de alguma maneira assuntos relevantes. Todas essas atividades vão envolver o aluno, e aí aqui eu dei alguns exemplos, mas de novo, né, são várias atividades que a gente pode utilizar, e já vou mostrar para eles que eles estão ali para ser uma parte ativa do aprendizado. O que também é importante a gente falar para eles, né? Eu gosto muito de mostrar para eles que existe o ensino-aprendizagem, né? O ensino é o que o professor faz, levar o conteúdo, fazer a curadoria, levar as atividades, mostrar para eles, enfim, né? Mas que a parte da aprendizagem é deles. Eles precisam fazer parte, eles precisam praticar aquilo, eles precisam fazer o tema, eles precisam fazer a lição, eles precisam fazer a atividade, né? Então, é importante a gente também mostrar isso para os nossos alunos, certo? Então, todas essas atividades que eu estou propondo aqui para vocês, elas vão mostrar isso para eles também, de alguma maneira, né? Assim, que eles têm que colocar a mão na massa, que eles têm que fazer a parte deles, que eles têm que organizar as coisas deles, que eles têm que anotar, que eles têm que, enfim, né, participar da aula também, para que a aprendizagem seja efetiva. E a última dica é apresentar o professor, ou se apresentar, né, como um guia e não como detentor do saber. Eu acho, gente, isso assim extremamente importante e necessário, né? Que o aluno entenda que nós também somos humanos. E isso, inclusive, traz uma relação de proximidade com o aluno, né? Fazer ele perceber que a gente está ali, sim, para orientar eles, para mediar o conhecimento, para guiar eles, para fazer a curadoria dos conteúdos, dos assuntos, dos textos, dos vídeos, né? Daquilo que a gente vai
apresentar para eles ao longo do ano, mas mostrar que a gente também é humano, que a gente também não sabe tudo, que a gente também pode debater com eles ideias, que a gente vai ouvi-los, que a gente vai levar aquilo que eles gostam para a sala de aula. Eu acho que isso é muito importante também, né? Mostrar para eles que a gente é apaixonado pelo que a gente faz, que a gente ama a geografia, que a gente ama ensinar. Falar, claro, né? Não necessariamente expor ali nosso currículo todo, acho que isso não vem ao caso, mas mostrar, né? Por que a gente gosta de estar ali em sala de aula e não só que a gente está ali assim, é só meu trabalho, tudo bem, né? Assim, eu acho que é importante a gente mostrar que a gente gosta do que a gente faz. Eu acho que isso envolve muito mais os nossos alunos, né? Eu sou uma professora super empolgada, assim, então eu tento levar essa minha empolgação para a sala de aula, né? Eu sei que às vezes adolescentes e tal é meio difícil eles se empolgarem, mas se a gente também estiver carrancudo ali, não vai funcionar. Então, quanto mais empolgado, quanto mais a gente mostrar, né, por que a gente está ali, que a sala de aula vai ser um espaço aberto de debate, de descoberta, que a gente está ali para aprender juntos, né, que a gente pode compartilhar as nossas experiências, né, fazer com que eles também compartilhem as experiências deles, tudo isso vai fazer com que eles não tenham medo de se expressar, não tenham medo de falar o que eles querem falar, não tenham medo de fazer perguntas, né? E se sintam mais motivados a aprender. E uma dica extra, né, gente? Conectar-se ao tempo e ao lugar da escola. Eu sempre bato nessa tecla. Quem já viu aí algum outro vídeo meu sabe que eu falo disso sempre. A gente tem que usar a geografia local, a gente tem que falar do entorno da escola, a gente tem que falar da realidade do aluno, falar, né, sobre a nossa cidade, a nossa região, o nosso estado, falar de eventos atuais, falar daquilo que está acontecendo no mundo, falar daquilo que está acontecendo na nossa cidade, e usar também, eu gosto muito dessa ideia, datas comemorativas, datas importantes, né? Então, como um ponto de partida, muitas vezes, para conectar com o assunto da aula, né? Então, quanto mais a gente consegue conectar aquilo que está acontecendo ao redor do aluno com a nossa aula, mais fácil fica para ele entender. Inclusive, gente, fazer um adendo aqui, lá no nosso método ECO, vou deixar o link aqui também para vocês conhecerem, a gente fala muito disso e também fala muito dessa coisa de a gente entender o que o aluno conhece para criar nossa aula a partir disso, tá? Então, quem não conhece o método, vou deixar o link aqui embaixo. É super legal, um método simples de implantar em qualquer escola, em qualquer turma, em qualquer disciplina, e tenho certeza que vai ajudar muito vocês a criarem bons planos de aula, bons planejamentos e tornar o aprendizado cada vez mais significativo para os nossos alunos. Bom, gente, então aqui é uma ideia, né, de uma estrutura de aula impactante aí para o primeiro dia, para os demais dias também, né? Mas um exemplo prático realmente de como organizar a primeira aula de geografia. Então, eu gosto sempre de usar essa ideia aqui, né, de explorar a curiosidade, como eu já falei antes, né? Então, uma pergunta intrigante, uma imagem, algo que vá fazer o aluno ficar curioso com aquilo que a gente vai produzir. Fazer o aluno construir o conhecimento dele, então, a partir de um exemplo, de uma dinâmica, de algo que ele vá ter que fazer algo. Uma atividade que seja envolvente para os alunos, né? Que faça com que eles, de novo, participem da aula, seja um desafio, seja criar algo, seja escrever algo, seja desenhar algo, coisas simples, mas que façam o aluno fazer parte aí dessa atividade, e uma reflexão, né? Então, quais foram os principais pontos que a gente viu naquela aula, o que o aluno aprendeu, refletir de fato sobre aquilo que foi construído aí, pode ser com perguntas, pode ser também com um debate, uma discussão,
algo nesse sentido. Gente, então, para a gente cativar, né, nossos alunos desde o início, as nossas primeiras aulas são ótimas oportunidades, né, da gente mostrar para que veio, para a gente conseguir cativar, para a gente conseguir, de fato, né, enfim, mostrar para os alunos, né, que eles são parte da nossa aula, que eles são importantes, que eles podem sim falar, que eles podem participar, que eles podem estar presentes ali com a gente e construir um ano muito mais interessante, conectado com o nosso aluno, conectado, né, com aquilo que realmente importa, que é ensinar, mostrar para o nosso aluno o quanto aprender é importante, tá? Gente, eu não entrei aqui nos detalhes de falar sobre as regras, falar sobre. E é óbvio que isso é importante, né? Então também guarda um tempo aí para mostrar para o aluno o que você aceita, o que você não aceita em aula, as regras da escola, deixar isso tudo muito bem construído ali no primeiro dia, na primeira semana, mas lembrar que isso também não é o mais importante. A conexão com o aluno, ela vale muito mais aqui do que só falar da regra, do que só falar daquilo que pode ou não pode, né? Eu acredito que se a gente já chega carrancudo, se a gente já chega falando de regra, geralmente são coisas que os alunos não gostam tanto, né? Então, tenho certeza que criando essa conexão, que mostrando que vocês gostam do que estão fazendo, mostrando, enfim, né? Tudo isso que eu trouxe aqui para vocês, o cumprimento das regras, essa questão fica muito mais fácil de ser cobrada depois, certo? Gente, se vocês gostaram, já se inscrevam aqui no nosso canal, deixem seu like, mandem esse vídeo para outros professores que também querem começar bem o ano letivo, que gostam desse tipo de conteúdo, e eu vejo vocês no próximo vídeo.